Depois da abertura do Campeonato Nacional de Enduro CFL 2024 em Santiago do Cacém, foi Góis que recebeu a segunda jornada desta temporada. Uma prova muito especial com uma grande presença de pilotos e especial destaque para muitas presenças internacionais. Foram vários os pilotos do Campeonato do Mundo de Enduro que estiveram em Góis em preparação da sua temporada. Grande destaque para o multicampeão do mundo Brad Freeman, entre os outros nomes bem conhecidos da modalidade a nível internacional. Como é óbvio, uma grande enchente também de pilotos portugueses e de destacar o regresso de Diogo Ventura à competição, piloto que estava aqui a jogar em casa e voltou também ao Campeonato Nacional de Enduro. Foi uma grande prova, um grande enduro em Góis e o espetáculo esteve lá de primeiro até ao último momento. Começamos com a Elite e uma das provas com mais presenças de sempre. Na Elite 1, o top 5 ficou completo com Frederico Rocha, piloto da Riego Moto Extreme. Jovem piloto que prepara também a sua participação em provas do Campeonato do Mundo. Foi o quinto mais rápido e com este resultado a segurar a sua segunda posição no Campeonato de Elite 1. Grandes dificuldades, uma prova onde a Extreme trouxe grandes diferenças, uma especial muito técnica, uma zona de pedra muito bonita, a trazer então aqui um grande espetáculo ao muito público que marcou presença em Góis. O facto de haver aqui muitos pilotos do Campeonato do Mundo a trazer mais público, foi uma prova muito animada e ainda na Elite 1 a quarta posição a ir para Bruno Charrua, piloto com uma gás da Easy Motos Maxis, cada vez mais adaptado ao enduro. Conseguiu terminar também tranquilo na quarta posição e é agora terceiro no campeonato com o mesmo número de pontos do segundo classificado. Uma boa prestação para Charrua, piloto que na temporada passada sofreu uma lesão que o deixou de fora durante mais de metade da temporada, a encontrar aqui um bom ritmo. Piloto sempre espetacular, muito agressivo, a colocar a sua gás muito próximo do pódio. Foi o quarto melhor em Elite 1. Terceira posição para o sempre espetacular Luís Oliveira, com uma Yamaha 252 tempos da Yamaha Oliveira Racing Team, deu espetáculo, foi o melhor português nesta categoria. Oliveira que também aumentou a sua diferença no topo da classificação do campeonato com este terceiro lugar alcançado em Góis, um resultado que foi também combinado com o sétimo posto em termos absolutos. Aqui uma queda de Luís Oliveira numa das zonas mais difíceis da Extreme Test, mas mesmo assim a conseguir o terceiro posto com a sua Yamaha e a dilatar a sua diferença no campeonato de Elite 1 e também reforçando a segunda posição no campeonato Elite Absoluto. Lembramos então que Oliveira foi o melhor dos portugueses, atrás de dois mundialistas presentes aqui em Góis. Segunda posição para Harry Edmondson, filho de um grande nome com uma enorme história no Enduro. Harry Edmondson é também um dos grandes pilotos do Campeonato do Mundo Enduro. Este ano está com a Beta Factory Off-Road Team. Está em Portugal a fazer a sua preparação para a nova temporada. Foi o segundo mais rápido. Terminou a 1 minuto e 57 segundos do vencedor desta classe de Elite 1. E Harry Edmondson a ser o sexto melhor na classificação absoluta. Vitória para Jamie McCaney, piloto que habitualmente passa muito tempo em Portugal em treinos, desta vez a competir no Campeonato Nacional, piloto muito experiente, são já muitos anos de competição ao mais alto nível no Enduro, esteve em grande destaque na prova de Góis. Jamie McCaney foi o grande vencedor, piloto que compete com uma Husqvarna, esteve então aqui em bom plano, foi o mais rápido e além da vitória na Elite 1, conseguiu também ser o quarto melhor na classificação absoluta, a sua primeira vitória em solo nacional do Campeonato Nacional de Enduro. It was good. It was definitely a tough race. It's our first race of the year. That's why we're here, to try and get some time under our belt before the GP. So no, it was definitely an eye-opener. I haven't done so much enduro before this, so it was definitely straight into the deep end. It really replicated the world round, so it was really good. And just thank you to all the organisers and everything, and everyone letting us race. So, thank you.
Jamie McCaney, Harry Edmondson e Luís Oliveira compuseram então o pódio de Elite 1 e o líder da classe no campeonato, Luís Oliveira. Passamos para Elite 2, esta também com muitas presenças internacionais. Renato Silva ficou com a 5ª posição. Piloto da Beta Portugal Moto Espinha foi o 5º mais rápido. Teve alguns contratempos que o fizeram perder muito tempo e foi então impossível de recuperar ao longo do dia. Foi o 5º classificado, mas segura a 2ª posição nas contas do campeonato de Elite 2. Renato Silva, com a sua Beta, foi também um dos mais rápidos em algumas das especiais. A 5ª posição foi o melhor resultado possível então nesta classe, atrás do seu colega de equipa. A jogar em casa, Diogo Ventura regressou ao ativo, deu muito espetáculo em Góis, teve muito público a apoiá-lo e colocou também ele a sua Beta, da Beta Portugal Motospinha Góis Motoclube, na 4ª posição final. Foi o melhor piloto nacional nesta categoria, foi também ele que terminou na 5ª posição em termos absolutos e foi o melhor dos portugueses na classificação absoluta. Uma boa prestação para um muito experiente, com muitos títulos nacionais, Diogo Ventura, que voltou então ao Campeonato Nacional de Enduro na sua prova, onde jogava em casa. 3ª posição, lugar mais baixo do pódio para Nathan Watson, piloto da Beta, que este ano se mudou para a marca italiana. Fez a sua prova de estreia com a equipa oficial Beta, foi o 3º melhor, perdeu muito tempo numa das Extreme Tests, mas atacou e esteve numa grande luta pela 2ª posição. Terminou a 1 segundo e 2 décimas do 2º classificado, muito espetáculo. O vencedor, Julien Rossali, piloto que tinha vencido em Santiago do Cacém, que está com uma Sherco da Sherco Portugal, Banco Primus. Grande prestação mais uma vez deste piloto francês. Foi o 2º mais rápido, chegou a passar pela liderança, mas a dilatar a sua diferença no campeonato Elite Absoluto e no campeonato Elite 2. É ele o líder em ambas as classificações e conseguiu ser 2º também em ambas as classificações, em Góis. Uma grande jornada neste piloto que está a continuar a sua adaptação ao enduro. Piloto que, mais uma vez, mais um nome que vem do motocross e que aposta agora todas as suas fichas numa carreira no enduro e é um dos oficiais Sherco para o campeonato do mundo. A really good day for me in battling all day long with Freeman, Watson and Makane, many really good guys in Enduro GP. So it's good for me to be there and to fight with them on the test. So yeah, was a really good day. I'm happy with my riding in the extreme test. I do some good times, so that's good. Before in Saint-André I was not good in this extreme, and now it's better and better, so that's pretty good. And yeah, overall a pretty good day for me. Ouvimos o líder do campeonato e passamos agora para Brad Freeman. Foi este o vencedor em Góis. Falamos de uma das grandes referências do campeonato do mundo de enduro. O piloto que conta com diversos títulos mundiais. Piloto oficial Beta que esteve pela primeira vez numa prova do Campeonato Nacional de Enduro. Foi o grande vencedor em Elite 2 e em Absoluto, mas tendo aqui, como é óbvio, que de enfrentar a sempre difícil Extreme Test, mesmo para os melhores do mundo, a trazer aqui grandes dificuldades. Freeman teve uma forte oposição de Rossali e Nathan Watson. Um grande espetáculo nesta jornada em Góis. Foi uma grande prova de Campeonato Nacional e com estes pilotos já aproveitarem para se prepararem para o Campeonato do Mundo de Enduro e uma grande vitória para Brad Freeman. Yeah, it was really nice. Honestly, it was a pleasure to race here. It's my first time racing a Portuguese Championship, and it was a pleasure. Honestly, it was really nice, really tough, almost like a World Championship, you know. So for us, it was great training, and thoroughly enjoyed it. Obviously, the first 2 rounds of the World Championship will be in Portugal. So the idea was to come here and ride a little bit in Portugal. You know, it's a very specific place, and the riding is renowned for being quite technical and difficult. So it was a great race, and preparations are going really well. We've still got a little bit of time to prepare and get ready, but I think we're on the right way. O vencedor Brad Freeman, Julien Rossali, o líder do campeonato, e Nathan Watson. Passamos agora para as categorias Open e começamos com Open 1, onde a 3ª posição foi ocupada por Francisco Salgado. O piloto da GasGas Xavi Moto JPM tinha sido o 2º melhor na ronda de abertura da temporada. Aqui ficou com a 3ª posição, foi o 6º melhor do Open Absoluto. E com este resultado a ser o 2º no campeonato de Open 1, mas agora com os mesmos pontos do seu mais direto perseguidor.
Gonçalo Maria foi o segundo mais rápido da Open 1. Piloto da Husqvarna M. Coutinho Boncar. Não começou bem, mas foi também ele evoluindo e terminou na segunda posição. A Extreme Test foi onde perdeu mais tempo, como vamos ver pelas imagens, numa das zonas mais difíceis desta passagem. Gonçalo Maria, que está na sua temporada de estreia na Open, acabaria por perder algum tempo, conseguiu ir recuperando volta após volta e terminou num positivo segundo lugar da sua classe e quarto em Open absoluto, que terminou atrás do grande vencedor Ruben Ferreira da Beta Portugal Motospinha. Colocou a sua Beta novamente na primeira posição, tanto de Open 1 como de Open absoluto. Mais um piloto que veio do motocross, está na sua segunda temporada de enduro, venceu depois de não ter começado bem, foi recuperando tempo volta após volta e terminou com 30 segundos de vantagem para o segundo classificado. Uma grande vitória para Ruben Ferreira, que se mantém invicto neste Campeonato Nacional de Enduro 2024. Assim, um bom início de temporada e é o homem a bater nesta classe Open. Foi uma corrida bastante difícil, perdi algum tempo na Extreme, infelizmente consegui recuperar nas outras especiais e acabou tudo da melhor forma, conseguimos ganhar, conseguimos trazer mais uma vitória para a nossa equipa e a quem estou muito grato, à Beta Portugal Motospinha, e conseguimos sair daqui com mais uma vitória. Ruben Ferreira no topo do pódio, seguido por Gonçalo Maria e Francisco Salgado. Passando agora para Open 2, temos o terceiro classificado. Falamos de Emanuel Costa com uma Gás da ANA Racing. Esteve aqui muito bem, foi um dos mais rápidos das passagens pelas Extreme Test e Emanuel Costa a conseguir o seu terceiro posto e que com este resultado lhe permitiu dilatar a diferença na segunda posição nas contas do campeonato. Essa vantagem para o terceiro classificado muito importante numa classe muito bem disputada. Se Emanuel Costa foi terceiro, o segundo foi Filipe Tanico com uma Beta da Zeppa Racing, que tinha vencido na primeira prova da temporada. Desta vez foi o segundo classificado e apenas 7 décimas de segundo foi a diferença de Filipe Tanico para aquele que viria a ser o vencedor. Uma corrida muito animada, Tanico sempre muito espetacular, sempre ao ataque, especialmente estas passagens pelas Extreme Test, deu espetáculo, foi o segundo classificado e segurou a liderança no campeonato de Open 2. O vencedor foi José Borges, um regresso ao enduro com a sua Gás da JB Racing Coach Canyon Collective. Um homem que é um expert nas bicicletas, no downhill e no enduro de bicicleta, mas também ele que tem um passado já no enduro, a conseguir uma excelente prestação em Góis. Esteve na liderança do Open Absoluto durante muito tempo, foi o segundo em termos de Open Absoluto, mas dominou a categoria de Open 2 com uma diferença de 7 décimas para o seu adversário. E está no pódio, temos José Borges, Filipe Tanico e também Manuel Costa. Passamos agora para a categoria de senhoras, com a terceira posição ocupada por Francisca Henriques, da Honda Lousa Motos. Aqui a jogar bem próximo de casa, terminou na terceira posição, sofreu uma penalização no percurso, mas mesmo assim a conseguir terminar. Ela que está na sua primeira temporada de senhoras. Recordamos que Francisca Henriques nas temporadas passadas esteve na classe Promo Senhoras do Mini Enduro. O segundo lugar foi para Mariana Afonso, com uma KTM da Afonso Motos, terminou na segunda posição. Não tinha corrido bem na primeira prova de Santiago do Cacém. A campeã nacional de senhoras melhorou aqui a sua prestação e está no campeonato em terceira, empatada com a segunda classificada com o mesmo número de pontos. Está assim a temporada para aquela que foi então a campeã nesta categoria na temporada passada. Novamente a vencer Field Holt, uma presença internacional no nosso campeonato de enduro, já uma habitual atleta no nosso campeonato. Ela que compete com uma Husqvarna da Experience. Husqvarna foi a grande vencedora, segunda vitória da temporada, segue invicta, dominou por completo nesta categoria de senhoras. E foi assim então a classe de senhoras. E as três atletas que conseguiram chegar ao final desta prova. Pódio com o Wildholt, a Mariana Afonso e Francisca Henriques. Tal como nos tem habituado, a categoria de veteranos foi novamente espetáculo de princípio ao fim. Muitos pilotos presentes, muito competitiva esta classe. E a terceira posição para Hélder Ribeiro, piloto com uma KTM da RHN. Tinha sido segundo em Santiago do Cacém, agora terminou na terceira posição. Continua em segundo nas contas do campeonato.
Uma boa prestação por parte deste piloto que regressa assim ao Campeonato Nacional de Enduro, muito experiente nesta modalidade. Foi então o terceiro mais rápido. Manuel Moura conseguiu mesmo ser o mais rápido nas especiais, piloto com uma Yamaha da Oliveira Racing Team, mas sofreu uma penalização de 1 minuto que o relegou para a segunda posição. As coisas não têm começado bem para Manuel Moura, ele que já foi campeão nacional de veteranos, quer aqui recuperar o título, mas até ao momento as coisas não têm corrido da melhor forma, mesmo assim a ser segundo, ascendeu na classificação do campeonato, onde atualmente ocupa o terceiro posto, e a fechar aqui, mesmo com 1 minuto de penalização, foram apenas 6 segundos a diferença para o grande vencedor. Tal como tinha acontecido em Santiago do Cacém, Gil do Carmo, a aplicar toda a sua regularidade com a Honda da Lousa Motos Góis Motoclube, piloto também aqui a jogar em casa, a conseguir mais uma vitória, a segunda vitória da temporada nesta classe de veteranos. 2024 está a ser um ano muito positivo para Gil do Carmo, ele também que já conta com muita experiência nesta modalidade e no final desta prova registra já 8 pontos de vantagem nas contas do campeonato, com 2 provas disputadas. Pódio com Gil do Carmo, Manuel Moura e Helder Ribeiro. Avançamos agora para os pilotos da classe Super Veteranos. Muita dificuldade no percurso, algumas penalizações a serem determinantes e Tony Carvalho da Beta Portugal Motospinha a colocar a sua Beta no terceiro posto final. Piloto que foi sempre muito regular, ele conta também já com muita experiência no Campeonato Nacional de Enduro. Conseguiu terminar em terceiro, atrás de Albano Mota com uma Gás da Amadeiras Motomário Moto 3 tempos. Albano Mota penalizou 2 minutos do percurso, tal e qual como aquele que viria a ser o vencedor. Mesmo assim, Albano Mota a ser o segundo mais rápido e com esta classificação a dilatar a sua diferença na segunda posição do campeonato. A vitória foi para Cláudio Belchior com uma KTM da Easy Motos, tal como tinha acontecido em Santiago do Cacém, voltou a vencer, 39 segundos de diferença para Albano Mota, ele que também sofreu 2 minutos de penalização, mas mesmo assim a conquistar mais uma vitória entre os super veteranos. Uma boa prestação, Cláudio Belchior está aqui a pôr-se em boa posição para a conquista do título nesta classe, mas ainda falta muito campeonato. Pódio com Cláudio Belchior, Albano Mota e Tony Carvalho. Passamos para os Verdes 3, a classe com motos com cilindrada mais alta entre os verdes. Terceira posição para Bruno Gomes, com uma KTM da Interplaca Oeste Enduro. Piloto que tinha sido segundo em Santiago do Cacém e aqui terminou na terceira posição a apenas 2 segundos de diferença para o segundo classificado. O segundo classificado foi Tiago Rodrigues com uma Beta da THM PG Motos. Tinha vencido em Santiago do Cacém, conseguiu ser o mais rápido na passagem pelas provas especiais, mas uma penalização de 1 minuto relegou Tiago Rodrigues para o segundo posto, mas mesmo assim a ser mais líder no Campeonato Verdes 3. Vitória para Helder Fernandes com uma Riego da Moto Dreams. Helder Fernandes fez a sua primeira participação da temporada nos Verdes 3, primeira vitória, uma boa prestação por parte deste piloto que está então em 2024 com uma boa prestação e conseguiu vencer, embora no campeonato esteja ainda bastante atrasado, pois não esteve no Santiago do Cacém. Pódio de Verdes 3 com Helder Fernandes, Tiago Rodrigues e Bruno Gomes. Verdes 2, muitos pilotos presentes nesta categoria. Terceira posição para Gonçalo Rodrigues com uma Gás do Montanha Clube MC Work, e também bem próximo de casa a conseguir colocar a sua Gás no pódio. Um resultado muito positivo para o piloto que não tinha estado na sua melhor forma em Santiago do Cacém, mas com este resultado a subir ao segundo lugar. A segunda posição nesta prova para Igor Domingos, piloto com uma Yamaha da ORT, ficou a 27 segundos do vencedor e com este segundo lugar reforça a sua liderança no campeonato, pois tinha sido ele a vencer na prova de Santiago do Cacém. O grande vencedor foi um regressado, Luís Cardoso, da Beta Portugal Motospinha, o Barbeiro Motogalos, levou a melhor em verdes e verdes absoluto no seu regresso à competição. Recordamos que Luís Cardoso esteve afastado por alguns problemas de saúde, mas a regressar aqui com a sua vitória, seguido por Igor Domingues e Gonçalo Rodrigues. Fechamos as categorias verdes com a classe de Verdes 1. Terceira posição em Góis, com mais um piloto muito experiente, a voltar aqui ao Enduro, Hélio Santos, com uma Kawasaki da Pontupei Racing Team. Foi o terceiro classificado nesta prova, ele que não tinha estado em Santiago do Cacém. Recordamos que é um piloto muito experiente, já tem muitos anos em competição
embora agora apareça apenas por diversão em algumas jornadas, mas mesmo assim a chegar ao pódio. O segundo lugar para a Gás de João Coutinho. Piloto do Motoclube Foz do Lima, Xavi Moto, ficou a 30 segundos do vencedor nesta classe de Verdes 1. E João Coutinho, com este resultado, que também não tinha tido uma boa prova em Santiago do Cacém, conseguiu ascender à terceira posição do campeonato. Campeonato de Verdes 1, que tinha tido como vencedor Tomás Alves na primeira prova. Aqui não esteve muito bem, o piloto ficou bastante atrasado na classificação, mas quem recuperou da melhor forma foi Fábio Magalhães, piloto com uma Honda da Rivais de Mérito, dominou a classe de Verdes 1, um resultado que lhe permitiu ascender à liderança do campeonato. Tinha sido quarto em Santiago do Cacém, aqui conseguiu vencer, uma boa prestação para um piloto que é um sério candidato ao título de Verdes 1, e também sempre um dos mais rápidos em Verdes absoluto. Uma boa prestação por parte do piloto da Honda, e aqui vemos o pódio final de Verdes 1. Classe de promoção e mais um regresso ao Enduro. Falamos de Alexandre Ferreira com uma Fantic da Motor Clube Marco, FF Racing, lojas O Que Será. Piloto que voltou ao ativo neste Campeonato Nacional de Enduro, ficou com o lugar mais baixo do pódio, ele que não tinha estado em Santiago do Cacém. Tal como em Santiago do Cacém, Rui Sousa voltou a ocupar o segundo posto, também ele com uma Fantic, mas da Motoventura Team Putoline Oil. O segundo lugar de Rui Sousa permitiu que ocupe agora na mesma o segundo lugar do campeonato, mas apenas um ponto do líder. Boa prestação por parte deste piloto, cada vez mais rápido no Enduro. Terminou a 18 segundos do grande vencedor. Falamos de Hugo Matos, da HM Sport 272 Enduro, com uma Gás. Hugo Matos tinha sido terceiro na primeira prova da temporada, agora foi o vencedor e, com esta combinação de resultados, é o líder do campeonato na categoria de promoção. A sua primeira vitória de 2024. Uma boa prestação por parte deste piloto no Nacional de Enduro. E aqui vemos o pódio final da categoria de promoção. Chegamos assim ao final do Enduro de Góis e o Campeonato Nacional de Enduro CFL 2024 segue para Santa Marta de Naguião, onde se realiza a primeira jornada de 2 dias neste Campeonato Nacional de Enduro CFL 2024.